Ni hao, seja muito bem-vindo para mais uma aula de mandarim. Eu sou o Lin Ken e eu estou aqui para decifrar mandarim para você. Na aula de hoje você vai entender um pouco mais sobre a composição, ou melhor, na construção das palavras em mandarim. Eu costumo dizer que chinês é um idioma muito interessante de se estudar porque as palavras elas são meio que montadas. Então é como se fosse uma espécie de Lego, onde você coloca uma peça e você gruda numa outra peça e você pode trocar essas peças sempre. Então a gente vai pegar esse exemplo com a palavra shan e vou trazer para você outras peças, ou seja, outras palavras, sílabas, ideogramas para fazer as combinações e você vai ver como existe uma lógica em relação a essas combinações dessas palavras. Então, a palavra shan, inicialmente ele significa nascer, tá? Então, criar, nascer, seria essa a ideia do shan, tá? Então, por exemplo, se eu falar shan qi, qi significa energia, né? Quem for fã de Dragon Ball provavelmente vai lembrar, né, que eles falam muito, né, do ki. Ki na verdade, é do japonês, né? No mandarim é qi. É muito parecido, mas é um pouquinho diferente a pronúncia dele. Então, shang-chi é o quê? Nascer ou criar energia. Quando você está criando energia, você fica o quê? Bravo, tá? Nem sempre isso faz sentido de cara, mas para o conceito das palavras em chinês, a pessoa que criou essa palavra, ela pensou o seguinte: quando a pessoa ela está brava, ela está com energia, né? Ela tá com vontade de sair chutando a porta, né? Batendo nas pessoas, gritar, enfim. Ela está com muita energia. Então, a ideia de estar bravo é 生气, ok? Vamos para a segunda palavra, que é 生病, tá? 病 significa doença. Nascer doença, na verdade, então, significa adoecer. Ou seja, existe uma doença em você que ele está se evoluindo ali, tá bom? Então, fica 生病. Então você pode falar 我生病, estou doente, né? 我生病, eu estou com doença nascendo ali. Mas não estou dizendo doença, nem sempre é uma doença, tipo assim, muito grave. Pode ser simplesmente um resfriado, né? Qualquer tipo de doença, dependente do nível da gravidade, a gente usa essa palavra, 生病, ok? Terceira palavra é 生意, tá? E hoje é significado dele, é literalmente significado, tá? I significa significado, ok? E a palavra "e" também ele era utilizado para dizer lucro ou para dizer negócio. Então, quando você fala "shang-yi", é gerar lucro, gerar negócios, ou seja, fazer negócio, negociar. "Shang-yi", tá? Depois nós temos "shang-zhi", tá? "Zhi", essa palavra aqui, eu sei que muita gente tem dificuldade de pronunciá-lo, mas ele tem duas formas de falar, ou "zhi", ou você pode falar "zhi", tá? O "zhi", ele é um pouco mais puxado para o D, né? Mas o "zhi" também pode ser falado com o J, né? Meio que um J ali, tá bom? Então, 生日, 生日, tá? Tanto faz. Então, 生日 significa o quê? Data. Data do nascimento, ou seja, é o dia do seu aniversário. Então, 生日, ok? Tanto é que tem a musiquinha, né? 祝你生日快乐. Que seria o Happy Birthday to You, né? Que é parabéns pra você, tá? Então, desejo a você feliz aniversário. 生日 vem daí, tá bom? E antes de a gente continuar com essa aula, não se esqueça de se inscrever no canal, que toda semana nós temos aula nova. E se você está gostando desse vídeo, deixa um like e comenta o que você achou. Bom, depois nós temos 生水. Shui é água. 生水, ele, nesse caso aqui, o 生 é o quê? Água que está nascendo, uma água crua, tá? Em chinês tem uma expressão de chamar água crua no sentido de água não potável, tá? É, então ele não está pronto para consumo. E muitas vezes a água não potável também pode ser aquelas águas que não foi cozinhado, tá? Que não foi cozido, na verdade, né? Cozinhado não, cozido. Então, a água que não foi cozido, né? Para quem não sabe, chinês eles cozinham a água, tá? Eles botam para ferver mesmo, porque eles acreditam que desse jeito eles purificam a água. Então, nem todo mundo faz isso, tá ok? Mas algumas pessoas possuem esse tipo de prática de cozinhar a água antes de consumi-las, tá? Não estou aqui para dizer o que é certo, o que é melhor, até porque não é minha área, tá? Mas estou dizendo para você como é culturalmente praticado isso, tá? Então, é muito comum
e praticado culturalmente, cozinhar água, ok? Bom, então, 生水 é isso, é aquela água que não foi cozida, tá? Então, ele não passou por esse processo. Então, a gente chama esse de 生水. Então, podemos dizer que no Brasil as pessoas tomam 生水, tá? Beleza? Bom, temos também 生长. 长, essa é uma palavra que tem duas pronúncias, tá? Ele pode ser lido como 长, como tá aqui, ou 长 com CH, então ele é mais assoprado. Mas na junção do shan, ele é usado com a pronúncia de chang. Então, shang significa nascer e crescer. Chang é crescer, tá? Ou seja, nascer e crescer é simplesmente, né, evoluir de idade, né? É uma pessoa que está crescendo ali. Você pode usar para uma criança, né? Nossa, a criança está crescendo rápido, né? Você pode falar shangchang. Você pode usar também para uma planta, por exemplo, né? Nossa, essa planta aqui cresceu bastante, essa árvore cresceu bastante, né? A gente usa esse shangchang, ok? E depois nós temos shangzhou. Zhou significa carne. Então, shangzhou é carne crua. Aqui segue a mesma lógica do shangshui, que é de água, né? Então, uma água crua e aqui carne crua, tá? Então, uma carne que não tá, que não passou pelo processo de cozimento ainda, tá bom? E, por último, nós temos shangci. Ci significa palavra, né? Então, quando a gente fala shangci, é palavra nova. Segue na mesma linha do shangzhou e do shangshui, tá? Então, shang como sendo novo. Então, shangci a gente usa muito em contexto de aula, né? Aula de mandarim mesmo, né? O professor fala assim: "Ah, hoje nós vamos aprender vários shangci, palavras novas, né? Novos vocabulários", tá? Então, shangci. Beleza? Então, assim, você percebe que usando o shang você é capaz de, dependendo das outras peças que vier depois, criar novas palavras, novos conceitos, né? Então, mandarim é interessante de estudar por conta disso. São as únicas maneiras? Não são as únicas maneiras, mas eu selecionei algumas só para você ver esses exemplos e como funciona. Às vezes, o Shan ele não está iniciando a palavra. Às vezes, o Shan ele está no final da palavra. Então, é alguma coisa Shan, ao invés de Shan, alguma coisa. Ok? Então, tudo isso tem que ser observado. Mas uma coisa que eu posso te garantir é que, na maioria das vezes, esse estudo do mandarim ele é muito interessante por conta disso. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo. 谢谢，再见。